Olá, pessoal. Espero encontrá-los bem. Meu nome é Tássio Ribeiro Cavalcante e eu vou apresentar para vocês hoje um trabalho de minha autoria junto com o professor Emanuel do Rosário Santos Nonato, cujo título é Construção de uma heurística auxiliar a investigação da emancipação na EJA através da robótica educacional. A agenda da nossa apresentação é a seguinte. Inicialmente, a gente vai apresentar o contexto em que se deu a construção desse trabalho. Em um segundo momento, eu vou apresentar a heurística que foi criada, e aí, para que vocês possam entender essa heurística, eu vou precisar falar sobre o índice de potencial emancipatório total, o formativo, o parcial formativo, o somativo, e, por fim, eu vou apresentar para vocês um intervalo. A gente que precisou criar uma tabela com um intervalo de valores possíveis a esse índice de potencial emancipatório total, tá? Bom, em que contexto foi que se deu a construção desse trabalho? Eu estou fazendo um doutorado no programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. Tá? E eu sou orientando do professor Emanuel. O trabalho que eu estou desenvolvendo, ele defende como tese que o processo de emancipação dos sujeitos educativos da EJA ele pode ser potencializado a partir da utilização da robótica educacional, quando utilizada a partir de um design pedagógico socioconstrutivista, imbricado em princípios emancipatórios. Tá? Então, de maneira bem ampla aí, essa tese está sendo norteada pela DBR, como suporte metodológico aí, tá? E aí o que é que a gente está fazendo? A gente precisou construir esse design pedagógico socioconstrutivista com os próprios sujeitos da EJA. Uma vez construído, é este design que vai nortear os cursos, porque, em razão da DBR, a gente está implementando ciclos de aplicação e desenvolvimento da intervenção. Então, esses ciclos, neste caso, se materializaram no formato de cursos de extensão. São cursos com 48 horas, tá? Então, cada curso ele é norteado por este design. Bom, isso posto, uma vez que a gente realiza esse curso, a gente precisa analisar os dados que foram produzidos. É aí que entra a construção desse trabalho. A gente precisou fazer uma heurística para poder ajudar, auxiliar nesse processo de análise dos dados. Tá? Então, o objetivo desse trabalho é apresentar a construção de uma heurística, auxiliar o processo de análise como uma dupla função. Possibilitar estimar um índice de potencial emancipatório para o DPS elaborado e proporcionar dados que pudessem auxiliar a tomada de decisões relacionadas à realização de possíveis ajustes no mesmo. Então, além de possibilitar esse índice de potencial emancipatório para a gente, a partir dessa heurística aí, a gente tem outros dados que permitem a gente tomar decisões em relação a possíveis redesigns dessa proposta. Então, a gente consegue ver algumas áreas que a gente não conseguiu trabalhar bem nos cursos e aí fazer uma nova intervenção, tá? Bom, vamos lá falar sobre a heurística em si, tá? Bom, a heurística, existe uma heurística principal, que é esta aqui agora, tá? Vou passar para vocês aqui. E ela existe em razão de outras três, tá? Então, vamos começar aqui pelo princípio, tá? Essa é a heurística principal. Ela nos concede o índice de potencial emancipatório total da proposta. E ela existe em razão, né, esse número é calculado em razão da média ponderada do índice de potencial emancipatório formativo, que é esse EF, e o índice de potencial emancipatório somativo, que é esse aqui, tá? O que é o PF e o PS? São os fatores de ponderação. Como é uma média ponderada, aqui a gente pode dar pesos distintos para esse índice formativo ou somativo. No meu trabalho, eu justifico lá e argumento que eu dou um maior peso a este índice formativo. No meu caso, este índice aqui, esse fator de ponderação vai ter um valor 0,6 e o fator de ponderação da avaliação somativa tem um valor 0,4. Mas, para cada caso, para cada trabalho, se alguém for
de repente, se utilizar dessa heurística para poder criar a sua, isso aí está como uma variável. Você pode alterar isso aí, tá? Então, o índice de potencial emancipatório total é feito em cima da média ponderada entre o índice de potencial emancipatório formativo e o somativo, certo? Então, vamos ver agora o que é esse índice de potencial emancipatório formativo e o somativo, tá? O formativo é o seguinte, ó, ele é dado a partir desta equação aqui, que, ao fim e ao cabo, é a média, aqui não mais ponderada, né, é a média aritmética, do somatório de todas as avaliações formativas. O curso é o seguinte, ó, o curso ele é um ciclo, tá? Então, o curso todo tem 48 horas. Esse curso é separado, ele é seccionado em unidades formativas ou elementares. Então, como é que acontecem essas avaliações? Ao final de cada unidade elementar formativa, eu tenho uma avaliação formativa. Ao final do ciclo, ao final do curso, eu tenho uma avaliação somativa, tá? Então, ó, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que eu tiro a média aritmética de todos os índices parciais de potencial emancipatório formativo. Ou seja, ao final de cada unidade elementar, eu tenho uma unidade formativa. Depois que eu tiver todas essas unidades e essas consequentes avaliações feitas nessas unidades, eu tiro a média aritmética deles, tá? E como é que eu chego a este índice de potencial, esse índice parcial de potencial emancipatório formativo? A partir desta heurística aqui, ó. Pronto, aqui é que está o cerne da questão. O que quer dizer isto aqui, ó? Tá? Então, o meu índice parcial é medido da seguinte forma. Ao final de cada unidade elementar, a gente faz isso aqui, ó. VC e VP. O que é isso aqui? VC é a quantidade de variáveis independentes constatadas em campo sobre a quantidade máxima de variáveis independentes possíveis. No meu trabalho, eu investigo 15 variáveis independentes, que são princípios emancipatórios. Então, o máximo que eu posso ter, no meu caso, é 15, e essas variáveis que eu constato quer dizer o seguinte, ó, dessas 15, quantas conseguiu-se efetivamente trabalhar durante o ciclo? É isto aqui, tá? DC sobre DP. O que é essa razão aqui? DC é a quantidade de dispositivos de produção de dados onde foram constatadas as ocorrências destas variáveis. E o DP é a quantidade de dispositivos de produção de dados possíveis. No meu caso, eu utilizo 2 dispositivos de produção de dados. Eu utilizo o grupo focal e a observação participante. Mas, como é uma variável, você poderia utilizar quantos fossem necessários, tá? Então, o máximo que eu tenho é 2. E o DC é... conseguimos constatar aquelas variáveis independentes ali a partir tanto da observação participante quanto do grupo focal, ou só de um, ou só do outro, ou de nenhum. Então é isso que diz essa razão aqui. E a última é a seguinte, ó, é a quantidade total de incidências de variáveis independentes. Você lembra que aqui eu comentei que a gente tinha, neste caso, 15 variáveis independentes? Então, beleza, eu tenho 15 variáveis independentes. Se eu tenho 20 participantes, eu vou ter 15 vezes 20 como IP, que é o máximo que eu posso ter, certo? Então, se eu tenho 15 vezes 20, eu posso ter no máximo 300, eu posso ter no máximo 300 incidências possíveis. Beleza. O que são essas incidências possíveis? É o usuário, o participante A ou B ou C ou D, ele explicitar que no entendimento dele aquela variável conseguiu ser trabalhada, certo? Então, eu tenho o máximo, que é a quantidade de variáveis possíveis, 15 vezes a quantidade de participantes do estudo, e o que foi efetivamente constatado é quantos daqueles do total efetivamente a gente constatou. Então, eu tenho, para cada unidade elementar, o cálculo deste índice parcial de potencial emancipatório formativo, certo? Aí, a partir de cada um desses, vou voltar aqui naquele slide anterior, a partir de cada um desses, eu consigo ter o índice de potencial emancipatório formativo. Então, a partir daquelas parciais, eu tenho essa média aritmética aqui, tá? E aí faltou a gente falar sobre o índice
de potencial emancipatório somativo, que é este aqui, ó, que é o que a gente faz ao final do ciclo. Então, se com o formativo que eu faço ao final de cada unidade elementar, eu estou preocupado em organizar o que foi feito naquela unidade e, de repente, ajustar a próxima unidade elementar, aqui, com este índice, eu obtenho dados e subsídios aqui para poder projetar o próximo ciclo, um outro curso. Já que isso aqui eu faço ao final do curso, os subsídios que eu tenho não me permitem mudar o processo em andamento, tá? Então, a lógica utilizada para este cálculo desse índice potencial emancipatório somativo é a mesma lógica utilizada para o potencial formativo, tá? É exatamente a mesma lógica. A diferença é que aqui eu só uso ao final do ciclo e aí eu não tenho mais como atuar no processo em andamento, só no próximo ciclo, tá? Bom, e aí eu tenho os intervalos possíveis ao índice de potencial emancipatório total. Uma vez que eu consigo obter aquele índice, o que é que aquele número me diz? Efetivamente, eu vou ter um número entre 0 e 1. Então, para esse trabalho aqui, o que foi que a gente definiu? Ó, se eu tenho um número que ele está no intervalo entre 0 e 0,5, isso quer dizer que isso expressa um potencial emancipatório insatisfatório. E indica que a proposta elaborada não possibilitou potencializar, ou ainda que de alguma forma tenha potencializado o processo de emancipação humana dos sujeitos da EJA, isso aconteceu de forma tímida, ensejando a necessidade de profunda revisão e ajuste nos procedimentos metodológicos definidos em todos os seus âmbitos, bem como a indispensável realização de mais ciclos iterativos de aplicação e aperfeiçoamento da ação intervencionista. Se este índice estiver compreendido entre o intervalo de 0,5 e 0,7, ele expressa um potencial parcialmente satisfatório. E aí já aponta para uma potencialização parcial, trazendo consigo a necessidade de ajustes, ainda que não tão profundos, na metodologia pensada e a indispensável realização de um ou mais ciclos iterativos para amadurecer a proposta. E, por fim, se esse intervalo está entre 0,7 e 1, aí eu tenho um potencial emancipatório total satisfatório, que assinala um caminho assertivo, apresentando evidências consistentes ao processo de emancipação e ao amadurecimento da proposta elaborada, não implicando em obrigatória realização de novos ciclos iterativos, tá? Bom, isto posto, aqui conclusão a gente chegou até o momento, ó. A heurística ela se apresentou como uma ferramenta importante no auxílio ao tratamento dos dados investigados nessa pesquisa, uma vez que possibilitou entender, a partir de um olhar mais pragmático, os resultados apresentados por consequência da aplicação do DPS, do Design Pedagógico Socioconstrutivista, que foi construído para o estudo, tá? Até o momento em que está acontecendo essa apresentação, a heurística ela já foi utilizada durante o primeiro ciclo iterativo, já foi realizado um curso e foi aplicada a heurística, e ela apresentou coerência no apoio à análise dos dados produzidos. E ela também, nesse processo de construção, ela foi submetida à revisão por especialistas, sendo apresentada a 3 doutores, todos professores de EJA, com mestrado em EJA e doutorado que discutiu questões relativas à educação de jovens e adultos também, tá? Gostaria de agradecer profundamente ao Instituto Federal Baiano, à Universidade do Estado da Bahia, ao PPG Educ e ao Fortec que possibilitaram a construção dessa escrita. Essas são as referências que foram utilizadas. Gostaria de agradecer a participação aí, a presença de vocês. Muito obrigado. E qualquer questão que precisarem conversar, dialogar, estou disponível através do meu e-mail corporativo aqui, que é tasso.cavalcante@ifbaiano.edu.br. Muito obrigado.